O roteirista do Brasil não estava de brincadeira nessa semana. A cada respirada era uma nova notícia bombástica que saía nos jornais. A segunda-feira começou tranquila só para enganar os brasileiros e brasileiras que achavam que ia ter um papel calmo no finzinho de julho. Tivemos notícias boas. O Brasil saiu do mapa da fome pela ONU pela segunda vez. Já na terça-feira, as coisas começaram a ferver. A comitiva de senadores brasileiros viajou aos Estados Unidos para conversar com autoridades de lá sobre o tarifaço e tentar um acordo. Enquanto isso, às 15 horas, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram em um evento de motociclistas para uma motociata em apoio ao político. Ele esteve lá junto com a sua esposa e o filho, Flávio Bolsonaro. Algumas horas depois, a deputada Carla Zambelli foi presa na Itália. Ela estava foragida depois de ser condenada a 10 anos de prisão pelo STF. Um deputado italiano disse ter sido responsável por enviar o endereço dela para a polícia. Já a defesa dela disse que ela se entregou. A Carla Zambelli fu localizzata in un barrio di Roma che si chiama Barrio Aurelio e o endereço foi comunicado à polícia, ao chefe da polícia italiana, para mim. Na tarde de hoje, minha cliente, deputada Carla Zambelli, decidiu se entregar às autoridades italianas a fim de colaborar administrativamente com os pedidos das autoridades. Na quarta-feira já se iniciavam as expectativas para as tarifas do Donald Trump, aquelas que os senadores foram tentar negociar. Mas outra coisa ferveu os noticiários. De manhã, o governo americano aplicou sanções diretas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, a partir das consequências da Lei Magnitsky. Agora ele não pode mais entrar no país e está bloqueado de diversos serviços, inclusive financeiros. Como mostrou o colunista Igor Gadelha, a ação pode ter sido cortina de fumaça para o que o Trump faria pouquíssimas horas depois. O governo norte-americano divulgou uma lista imensa de quase 700 itens que foram excluídos da taxação de 50% e ela foi adiada para o dia 6 de agosto. A estratégia de Trump talvez tenha dado certo. O que mais repercutiu foram as proibições a Moraes. Várias autoridades brasileiras dos três poderes se pronunciaram sobre isso, enquanto Moraes estava assistindo o jogo da Copa do Brasil em Itaquera. Cansou? O Brasil ainda não. Na quinta-feira foi a vez do Lula falar sobre o que aconteceu no dia anterior. Em uma publicação no X, o presidente disse que sem soberania o Brasil não existia. À noite, ele ainda promoveu no Alvorada um jantar em apoio a Alexandre de Moraes e entre os convidados estavam os ministros do STF e Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça. De tarde, o deputado Antônio Carlos Rodrigues foi expulso do partido, o PL, depois de criticar Donald Trump e defender Moraes em uma entrevista aqui com a gente, no Metrópolis. Na sexta-feira, primeiro dia do mês, foi a volta do recesso do Judiciário e a expectativa estava altíssima para saber como seria o pronunciamento dos ministros depois de tudo o que aconteceu com Alexandre de Moraes. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, falou que o país correu um risco enorme contra a democracia e entrou em defesa a Moraes. Gilmar Mendes também falou e entrou no assunto Eduardo Bolsonaro. Ele disse que o deputado licenciado representa um ato de lesa pátria. Um deputado que, na linha de frente do entreguismo, fugiu do país para covardemente difundir aleivosias contra o Supremo Tribunal Federal num verdadeiro ato de lesa pátria. E o próprio Alexandre de Moraes discursou e disse que o colegiado vai ignorar as sanções e continuará os julgamentos. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma, sempre de forma colegiada. À noite, Donald Trump voltou a falar do Brasil e disse que o Lula pode ligar para ele quando quiser. Brazilian President Lula said he would like to call you. He requested a conversation. Would you talk to him now? He can talk to me anytime he wants. So are you open to tariffs? Yeah, he can talk to me anytime he wants. What is on the table for Brazil? So we'll see what happens. But I love the people of Brazil. What evidence do you have? Why you trying to I love the people of Brazil. So why do Marine tariffs? They don't close to seem to be Russia. related to Because the people running Brazil did the wrong thing. No X, Lula respondeu dizendo que sempre estivemos abertos ao diálogo e que está trabalhando para proteger a economia, as empresas e os trabalhadores e dar as respostas às medidas tarifárias do governo Donald Trump.
Ufa, a semana tá acabando, mas ainda tem coisa para rolar. No final de semana, os bolsonaristas vão se reunir em várias capitais do Brasil para pedir pela anistia e o impeachment de Alexandre de Moraes. E é claro que Metrópolis vai estar acompanhando tudo. Segue a gente para saber mais.